E aí, pessoal, estamos de volta, né, para poder finalizar então a nossa temática de lesões celulares irreversíveis, né? Então, no último vídeo nós vimos aí características relacionadas então ao processo de necrose, e agora nessa aula a gente vai estar observando exatamente as características das lesões irreversíveis que envolve a apoptose. Beleza? Só lembrando, pessoal, que a apoptose, além de ser um processo patológico, ele também é fisiológico, tá? Então, existem situações em que, de fato, a gente vai ter uma morte celular programada por conta de até mesmo um desenvolvimento embrionário, então situações que são pertinentes à manutenção do organismo, né? Então, a gente vai estar vendo alguns aspectos que são relevantes exatamente a essa situação. Quando a gente fala a respeito da apoptose, como definição, a gente observa, né, de fato que se refere a uma morte celular programada. E aquilo que eu até exemplifiquei com vocês na aula passada, esse mecanismo muitas das vezes ele vai estar relacionado ao processo de degradação do DNA, né, e também de proteínas celulares importantes, né, e vitais para o funcionamento daquela célula. Então, a partir dessas duas situações, né, degradação do DNA ou de proteínas celulares, a gente acaba observando de fato que acontece essa morte celular programada. O que é interessante, pessoal, desse tipo de morte celular, quando comparada com a necrose, é que de fato aqui nós não observamos um extravasamento dessas proteínas, né? Então, quando nós vimos lá na necrose, nós observamos que de fato essa fragmentação vai estar liberando a fragmentação da membrana, né? Vai estar liberando então todo aquele conteúdo celular para o meio extracelular. No caso da apoptose, a gente acaba não tendo o extravasamento dessas proteínas. Então, o que vai acontecer é a formação dos corpos apoptóticos, né? Então, são pequenos fragmentos da célula que de fato não têm o extravasamento desse conteúdo, tá? Como eu disse para vocês, quando a gente classifica, define a apoptose, nós temos então aquilo que a gente denomina como apoptose fisiológica ou então uma apoptose patológica. Então, pessoal, apoptose fisiológica, vamos imaginar, por exemplo, uma destruição programada das células, tá? Que pode acontecer, por exemplo, durante a embriogênese ou até mesmo num processo de involução da glândula mamária, né? Logo após o processo de lactação, tá? Então a gente vai ver outras situações que vão estar envolvendo diretamente essa apoptose fisiológica, mas só para a gente ter uma ideia de que forma que ela pode acontecer. Em contrapartida, quando eu falo de uma apoptose patológica, vamos imaginar que vão ser condições exercidas por um agente etiológico, aí aqui, por exemplo, ó, destacando um vírus, que vai estar causando exatamente a morte dessas células, né? Então, não necessariamente uma morte igual a necrose, mas de fato uma alteração nas características moleculares da célula, né, como nós vimos anteriormente. Então, uma atuação, por exemplo, no material genético ou até mesmo nas proteínas celulares, que vão de fato desencadear um processo de programação dessa morte celular. E a gente também tem na questão da atrofia cinar, né, que seria exatamente oriundo de um processo de obstrução dos ductos glandulares. Então, consequentemente, as células lesadas que estão relacionadas à formação desse acino, né, dessa estrutura glandular, elas acabam sofrendo então um processo de apoptose. Pode ser por conta de um adenocarcinoma, né, ou até mesmo por conta desse processo de obstrução, que de fato vai estar levando a essa situação de fragmentação. Então, ó, só para a gente relembrar, o processo de apoptose, uma célula normal, inicialmente eu tenho uma diminuição de tamanho com condensação dos elementos, e aí logo em seguida a fragmentação dessa célula. Então percebam que essa fragmentação eu tenho a formação dos corpos apoptóticos e de fato eu não tenho o extravasamento desse conteúdo celular, para que no final esses corpos apoptóticos possam ser fagocitados, né, pelos macrófagos, como a gente destacou lá na aula passada. Certinho? Então,
Falando especificamente a respeito desses estímulos fisiológicos que podem estar relacionados a um processo de apoptose. Então vamos imaginar, pessoal, que muitas das vezes, quando a gente fala desse mecanismo fisiológico, vai ser uma forma de você estar mantendo um equilíbrio celular, tá? Um equilíbrio tecidual, uma homeostase, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, a gente observa que existem, então, momentos em que, por um estímulo fisiológico, a gente acaba tendo aquilo que seria a morte de algumas células. Então, ó, por exemplo, apoptose estimulada pelo linfócito T citotóxico. Então, pessoal, vamos imaginar que é quando eu tenho uma célula infectada por um vírus e então ela começa a apresentar esses antígenos, né, na sua membrana, como a gente chegou até a conversar um pouquinho a respeito, né, lá no início do semestre. E aí essas células citotóxicas, né, acabam reconhecendo esse antígeno e vão estar induzindo a apoptose dessa célula. Pessoal, essa apoptose fisiológica é diferente daquela situação em que o vírus vai causar um dano no DNA da célula. Então aí eu tenho a própria célula realizando o processo de apoptose. Agora, quando ela é estimulada pelo linfócito T, então eu considero como um processo fisiológico, tá? Então depois a gente vai falar dessa segunda situação. Uma outra situação seria, por exemplo, uma morte programada de uma superpopulação de leucócitos. Então, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Estamos passando por um processo infeccioso, ativamos então o nosso sistema imune, né? E, consequentemente, eu tenho uma superpopulação de leucócito naquele local onde está inflamado, tá? Só, pessoal, que nem todos esses leucócitos, de fato, eles vão ser ativados, né? Então, a gente, vamos dizer assim, que o organismo acaba fazendo de uma forma excessiva, tá? E aí, galera, nessa situação, quando eu cesso, de fato, a ação do agente biológico, ou seja, quando elas já foram utilizadas para a defesa do organismo, essas células que estão presentes ali no tecido inflamado, elas não vão voltar para o sangue e nem muito menos ficar ali, né, parada naquele local onde aconteceu a inflamação. Então, dessa forma, o que nós observamos seria uma eliminação dessa superpopulação de leucócitos. Fisiológico. Acabou a defesa, não tem para que eu ter esse excesso de células, então, consequentemente, essa superpopulação ela acaba sendo eliminada. Beleza? Uma terceira situação, renovação de células lábreas. Então, pessoal, células lábreas são células que acabam tendo uma alta capacidade de renovação, ou seja, são células que passam por um processo de descamação e substituição por células idênticas a elas, só que mais ativas, mais novas, tá? Então, pessoal, isso é um processo que acaba acontecendo no epitélio que reveste a pele. Então, essas células, elas vão sendo renovadas e aquelas que estão mais externas acabam sofrendo essa morte celular programada. Então, ó, a dinâmica onde eu tenho as células basais, ou seja, as mais internas, começam a se multiplicar, sofrer diferenciação e substituir aquelas células envelhecidas. Então, 3 situações que eu considero de uma maneira, né, de um estímulo fisiológico. Só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho uma apoptose estimulada pelo linfócito T citotóxico, tá? Então, em que de fato eu tenho o reconhecimento, percebam, tá? Ó, o reconhecimento de receptores na célula que está infectada. E aí, pessoal, eu tenho a liberação de enzimas, né? Geralmente peroxidases, né? Que vão estar causando de fato a programação da morte dessa célula, tá? E aqui, pessoal, destacando, por exemplo, a renovação das células lábreas. Então percebam, ó, que essa camada aqui mais externa é aquela camada de células envelhecidas. E essa que está com a setinha azul, que seria as células basais, elas vão sofrer multiplicação, vão estar se multiplicando,
se diferenciando para que de fato possa estar substituindo essas células velhas, né, envelhecidas. Então aqui 2 exemplos de situações de apoptose que podem estar acontecendo por um estímulo fisiológico. Certinho? Outra característica importante, pessoal, dentro da situação de um estímulo fisiológico seria por conta do corte do suprimento hormonal. Então, é o que nós observamos na questão da mama, né? Então, fisiologicamente falando, lá na glândula mamária, então sofrendo essa atrofia, essa perda de conteúdo celular, devido exatamente à queda dos hormônios sexuais. Então, aí eu tenho um processo da glândula mamária. E aí, pessoal, também durante a menopausa, né? Então, durante o processo de menopausa, eu tenho uma queda dos níveis hormonais, que aí a gente acaba observando, né, um processo de apoptose, diminuição da atividade celular naquele ambiente, tá? E um outro processo, que seria durante o desenvolvimento embrionário, que a gente observa, né, várias estruturas do feto, como o ducto do tireoglosso, a notocorda, que durante o período gestacional elas simplesmente sofrem um processo de involução. E essa involução se dá de fato a um processo de degradação, né, de morte programada dessas células. Então, o ducto do tireoglosso, né, que vai estar relacionado à questão da a glândula da tireoide se desenvolvendo, né, a questão da notocorda. Então, seriam situações que vão estar diretamente ligadas a esse estímulo fisiológico durante o desenvolvimento embrionário. Outra situação, agora já falando de uma causa patogênica, vamos imaginar que de fato é quando a célula ela vai sofrer algum tipo de modificação, seja no seu material genético ou então na própria característica das proteínas, né, que vão estar relacionadas à sua estruturação. Então, pessoal, é interessante aí que dentro dessa dinâmica eu tenho diferentes agentes que são capazes de estar causando esse tipo de situação. Não somente vírus, mas também, por exemplo, estímulos físicos, né, radioativos, e até mesmo por conta de alguns compostos químicos. Então, levando uma lesão no DNA, né? Então, essa lesão acaba sendo, no caso, a célula acaba não tendo uma característica de reverter a alteração desse material genético. Então, o que ela acha mais seguro para que não comprometa a função daquele local seria justamente para que possa estar realizando aquilo que seria uma morte celular programada, né? Então vamos imaginar de certa forma que acaba sendo um método mais seguro para que essa célula não consiga, né, de fato propagar esse erro de material genético que acabou acontecendo. Só lembrando, pessoal, que caso essa apoptose ela não aconteça, é o que a gente vai ver no nosso segundo bimestre, seria justamente a questão da formação desses tumores. Então, células mutantes que podem estar dando origem a esses tumores. Então, ó, uma indução de apoptose por lesão no material genético, causada por radiação, compostos químicos, né, como no caso alguns metais pesados, ou até mesmo por conta de uma infecção viral. E aí, consequentemente, essa célula acaba se programando para morrer. Situação, pessoal, a questão da isquemia ou hipóxia. Então, percebam que a isquemia e a hipóxia, né, então o comprometimento da circulação e até mesmo a baixa oxigenação, acaba sendo uma das principais causas de lesão celular. Então, lembra, quando a gente falou de uma necrose, isso também pode estar relacionado, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai causar uma necrose, ele também pode estar relacionado, por exemplo, a um processo de apoptose. Então, como eu disse, podem levar tanto a necrose quanto a apoptose, né? Então, aí a gente observa que, de certa forma, todo esse mecanismo ele vai fazer com que uma célula que não vai conseguir de fato realizar suas atividades celulares, né? Então uma baixa produção de ATP,
Então, consequentemente, eu tenho um comprometimento na síntese de proteínas celulares. Então, a célula entende que não dá para poder continuar, né? Vamos dizer assim, né? Já que ela vai comprometer a função do organismo. Então, ao mesmo tempo que ela pode sofrer uma necrose, a gente tem também um processo de apoptose, tá? Então, uma morte celular programada por conta dessa lesão de isquemia ou de hipóxia moderada. Certinho? E aí, pessoal, dentro da dinâmica da apoptose, assim como nós vimos na necrose, eu tenho todo um aspecto relacionado, por exemplo, às modificações morfológicas que acabam acontecendo. Só, pessoal, que aqui a gente vai ver uma dinâmica diferente. Se lá na necrose nós observamos que é um processo que acontece completamente desordenada, né? Então você não tem uma sequência de eventos de modificações celulares, aqui a gente já de fato acaba observando uma dinâmica muito mais controlada, coordenada, vamos dizer assim. Né? Então eu tenho desde a diminuição da célula, lembra que lá nós tínhamos a tumefação, aqui nós temos a diminuição da célula, e aí a gente vê aquela dinâmica que eu expliquei para vocês do núcleo. Então, se a gente pegar um copo de água cheio de peixe, tá? 1 litro de água com os peixes. Então, conforme eu vou tirando a água, esses peixes acabam se aproximando. Então, no caso da célula, se eu estou diminuindo a célula, os componentes celulares eles acabam se aproximando, né? Formando aquilo que seria uma agregação desses componentes, né? E logo em seguida, a gente tem uma mudança na característica do núcleo, assim como nós vimos, né? Então nós temos inicialmente um aspecto mais denso, ele vai ficar muito mais concentrado, seguido então de uma fragmentação, que seria aquele cariorrex, né? Uma cariólise. Então aí a gente observa de fato essa dinâmica do núcleo. E por fim, a terceira etapa, nós temos a formação de bolhas citoplasmáticas, que seria nada mais, nada menos do que pequenos corpos apoptóticos que acabam sendo formados, né? Então é como se ele estivesse compactando os componentes celulares para poder estar formando pequenas bolhas, né? Como tá falando aqui. E aí, dentro dessas bolhas, eu tenho a ação daquelas células fagocíticas, né? No caso os macrófagos, que vão estar finalizando a degradação dessa estrutura, tá? Então percebam, eu tenho uma sequência de diminuição de célula, agregação dos componentes celulares, depois eu tenho uma mudança no aspecto do núcleo, um núcleo mais denso, depois tendo a questão da sua fragmentação e por fim formação de bolhas citoplasmáticas. Então a membrana plasmática começa a se desprender formando corpos apoptóticos, né, que aí depois vão ser reconhecidos como fragmentos celulares, para que depois possam estar sendo, né, de fato destruídos. Beleza? Percebam, então eu tenho uma célula normal, né? Todo um processo exatamente de morte programada. Então, ó, fragmentação do núcleo, né? Inicialmente, né, melhor dizendo, uma diminuição do tamanho celular, condensação do material, fragmentação do núcleo, e depois a formação dos corpos apoptóticos, né? Então aí a gente acaba observando de fato essa dinâmica durante o processo de morte celular programada, né? Então aqui fica bem nítido, né? A questão da característica que a gente tem de alterações morfológicas que podem ser observadas durante a apoptose. Pessoal, então logo em seguida, quando eu tenho a formação desses corpos apoptóticos, né, percebam toda a dinâmica, né, até que eu tenha aquilo que seria a formação desses corpos apoptóticos, aí de fato eu tenho essas células sendo fagocitadas, né, pelos macrófagos. Então esses pequenos fragmentos celulares eles acabam sendo eliminados. Como eu disse para vocês, nessa condição, eu não tenho ativação do sistema, do processo de inflamação. Então, lá na necrose eu tenho inflamação, na apoptose é sem inflamação, tá?
célula normal, redução, condensação do conteúdo, fragmentação do núcleo, formação dos corpos apoptóticos, para que no final possa ser fagocitado pelos macrófagos. Então essa vai ser a dinâmica do processo de apoptose. E aí, para a gente finalizar, comparando então a necrose com a apoptose. Então, ó, primeira coisa, tamanho celular. Então, do tamanho da célula, lembra que na necrose eu tenho uma tumefação, um aumento, enquanto que na apoptose o que nós vamos observar vai ser uma retração, uma redução. Com relação ao núcleo, picnose, cariorrex e cariólise. Na condição da apoptose, a gente só tem a questão da fragmentação do núcleo, né, em pequenos nucleossomas. Na necrose, quando eu falo da membrana plasmática, a gente verifica o rompimento dessa membrana. Em contrapartida, lá na apoptose, ela permanece intacta. Os conteúdos celulares, eu tenho um processo de digestão enzimática, né? Então podendo ter um extravasamento desse conteúdo. Já no caso da apoptose, esses conteúdos celulares eles permanecem intactos. O que a gente vai observar seria a liberação desse conteúdo em pequenos corpos apoptóticos, tá? Na inflamação da necrose, então, como nós vimos, vai sempre acontecer. Em contrapartida, na apoptose eu não tenho esse processo. Com relação ao papel fisiológico ou patológico, a necrose invariavelmente patológico, enquanto que a apoptose ela vai ser frequentemente fisiológico, né? Podendo ser patológica por conta de algumas lesões, principalmente quando a gente tem comprometimento do material genético. Então, pessoal, essa foi a nossa dinâmica de lesão celular irreversível, né? Então, comparando aí as duas possibilidades, mostrando então a necrose vai ser sempre patológica, enquanto que a apoptose é frequentemente fisiológica, mas que de fato ambas vão estar causando a morte da célula. Beleza? Então, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.